Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um texto que está escrito no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12, que diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Irmãos, nesta passagem, Jesus não está falando apenas de andar com as pessoas, apenas de ser bom, de fazer o bem, de andar junto, mas ele está falando de caráter. Ele está falando aqui de uma regra que alguns falam de regra de ouro: fazer aos outros aquilo que nós queremos que ele faça para nós também. Aqui, irmão, a palavra de Deus está falando de viver a verdade, andar no caminho. Jesus, ele nos ensinou que tudo que nós formos fazer para os outros, que nós possamos fazer da melhor maneira, que nós possamos ser o melhor servo, que nós sejamos o melhor patrão, que nós sejamos o melhor em tudo. E como servos de Deus, nós estamos acostumados neste mundo que existe uma ação para cada reação, ou melhor dizendo, uma reação para cada ação. Então, se alguém nos trata mal, nós queremos devolver na mesma moeda. Se alguém nos trata bem, nós também queremos devolver na mesma moeda. Mas não é isso que o Evangelho nos diz. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Irmãos, quando você é julgado, como é que você gostaria que alguém olhasse para você? Quando você é mal compreendido, como é que você gostaria que alguém lhe tratasse? Porque é isso que Jesus está falando. De nós andarmos como ele andou. De nós fazermos o que ele fez. Quando todo mundo olhou para ele e tentou crucificar, ele amou. Quando todo mundo olhou para ele e maquinaram um plano para tirar sua vida, ele amou. Nós não precisamos pagar na mesma moeda. Nós não precisamos refletir o que os outros refletem. Nós precisamos mudar. É para isso que Deus nos chamou, para sermos uma nova criatura. O mundo, ele reage. Nós precisamos refletir o poder de Deus. É diferente. Nós precisamos andar no amor de Deus. Nós precisamos viver a palavra do Senhor. Quando alguém nos machuca, nós não podemos desprezar essa pessoa, mas precisamos amar. Quando alguém nos acusa, nós precisamos perdoar. Lembra que Jesus falou lá na bem-aventurança, andar a segunda milha, dar o outro lado do rosto? É isso que nós precisamos fazer para ganhar o reino dos céus. Irmãos, uma vez aconteceu algumas coisas na minha vida, em uma igreja que eu estava, em um ministério, e todo mundo ficou ali perguntando como se eu acusava alguém, quem era o culpado. E eu simplesmente falei que eu não sabia, não. Por que eu não sabia? Ah, mas se você tivesse que acusar alguém, como que eu vou acusar se eu não sei quem foi? Irmãos, nós precisamos viver o reino de Deus. Nós precisamos andar como Cristo andou. Nós precisamos ser servos em qualquer que seja a circunstância. Servir ao Deus Todo-Poderoso. E para servir é preciso ser manso e humilde de coração. A lei e os profetas. Obedecer, obediência. Jesus o tempo todo fala da lei e dos profetas. Obediência. Viver como ele viveu. Andar como ele andou. Sermos simples, porque ele é simples. Irmãos, quando nós refletirmos o poder de Deus, a graça de Deus, tudo em nossa vida muda. O nosso caráter muda. As nossas emoções mudam. Eu conheço pessoas que dizem, eu não tenho paciência. Mas quando nós começarmos a andar como ele andou, a observarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que a nossa
paciência vai mudar. Porque não somos mais nós que vivemos, mas Ele vive em nós. Se você é desse tipo de pessoa que não tem paciência, que diz o mundo, né, eu não levo desaforo para casa. Não leve mesmo não. Entregue nas mãos de Cristo. Mas saiba que andar com Cristo é andar na contramão do mundo. Se Ele vem com paus e pedras, vá com amor. Se Ele vem com palavras duras, vá com palavras brandas, palavras que abençoem. Foi para isso que Jesus nos chamou, para sermos bênção. Se alguém te acusa, vá com amor, vá com abraços, um aperto de mão. Muitas das vezes a pessoa só teve um dia ruim e ela quer alguém para descontar isso. Uma vez eu estava vendo um vídeo de um rapaz, ele pega um táxi e o táxi sai com ele, o taxista sai levando ele no meio do trânsito, de repente alguém fecha e aquele taxista já era um senhor, ele apenas reduz, freia e dá passagem para o outro carro. Mas na frente, mais uma outra situação e aquele taxista apenas reduz ali, fechou o vidro do seu carro, colocou seu ar-condicionado. Quando chega no destino, no aeroporto, aquele passageiro pergunta: mas por que o senhor não revidou quando alguém lhe fechou ali atrás? Por que o senhor não revidou quando o outro também lhe fechou o senhor? E ele diz: meu filho, as pessoas hoje estão cheias de lixo e elas querem alguém para jogar esse lixo fora. Que nós não sejamos para-raio, irmãos. Que nós não sejamos essas pessoas aonde elas só querem jogar os seus lixos em cima de você. Mas que nós sejamos o amor. Porque o amor, ele cobre todos os pecados. O amor, ele está acima de todos. Quando nós demonstrarmos esse amor, essa palavra, que é nada mais do que a lei e os profetas, ou seja, servir ao Senhor, o nosso caráter vai estar mudado. Nós não vamos apenas reagir, mas vamos refletir o amor, o poder e a graça do Deus Todo-Poderoso. Que você neste dia seja alguém diferente, mude, peça a Deus: Senhor, me ajuda, porque eu quero ser alguém que reflete o teu amor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estou, Senhor amado, nesta hora, Pai, falando com aqueles, ó Deus, que buscam, Senhor, mudança. Não apenas mudança de vida, Senhor, mas mudança de caráter, mudanças de atitudes. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos fortaleça e nos revista, Pai, para que possamos, ó Deus, mudar e refletirmos a Tua glória. Sermos, Senhor, o amigo que Tu nos chamou para ser na hora incerta. O amigo que ama em todo o tempo, Senhor amado. O amigo, Senhor, que quando for necessário, Pai, que a gente também saiba falar a verdade, Senhor amado, aos nossos amigos. Mas que tenhamos, Senhor, o amor acima de tudo. Portanto, que nós, Senhor, possamos fazer aos outros, ó Pai amado, aquilo, ó Pai amado, que nós gostaríamos que elas fizessem a nós, nas nossas atitudes, em cada circunstância. Que possamos não apenas reagir, mas refletir o Teu amor em cada atitude, em cada situação, em cada palavra, em cada gesto. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado. Não esqueça, compartilhe, comente, dê o seu like, convide outras pessoas também para estar aí ouvindo e vendo aí o nosso canal. Em nome de Jesus, fica com Deus. A paz do Senhor.